Então, agora nós vamos para 7, e a 7, sim, a gente vai ter que pensar um pouquinho, tá bom? É uma questão mais complicadinha, mas dá para a gente resolver também. Então, vamos lá. Considere-se a hipótese de que, antes de publicado no jornal, o texto foi revisto pelo seu editor, que propôs a alteração do trecho, tendo como base a ética, a qualidade dos produtos e a boa prestação de serviços ao consumidor. Pois o texto original continha uma vírgula antes da conjunção e. Se for considerado que ele se baseou nas regras de emprego da vírgula adequado à norma padrão, a decisão do editor levou em conta a. Aí você sente e chora, né? Porque assim, regra de pontuação, eu acho que é um dos pontos da gramática mais difíceis que tem, tá? É um dos assuntos da gramática mais difíceis. Por quê? Porque a gente tem inúmeras regras de pontuação, principalmente para vírgula, e a gente tem regras assim. Nesse caso, a vírgula é obrigatória. Nesse caso, a vírgula é proibida. E nesse caso, a vírgula é facultativa, ou seja, você usa se você quiser. Então, assim, chega uma hora que você fica perdido, né? Realmente, gente, pode, não pode, eu uso se eu quiser, né? Então, assim, inclusive, quando a gente tem questões de pontuação, os examinadores costumam colocar as regras que são o que pode ou o que não pode. Porque se for nessa do facultativo, já abre um pretexto para o candidato abrir um recurso, né? Então, tem que ser muito assertiva a questão nesse aspecto. Mas vamos lá. Então, aqui, o que está querendo dizer essa questão, né? Bom, o redator, quando foi escrever a notícia, ele colocou uma vírgula antes do e o editor, a hora que ele foi ler para editar e publicar no jornal, ele decidiu tirar esse e. E a pergunta é, por que ele decidiu tirar essa vírgula antes do e? Então, na alternativa A, porque ele levou em conta a proibição de colocar vírgula antes da conjunção e. Então quer dizer que não pode ter vírgula antes da conjunção e. Tá errado, pode ter vírgula sim. Por quê? Pode ter vírgula porque a gente, inclusive, tem algumas orações em que a conjunção e, ela funciona como a conjunção mas. A gente fala e, mas na verdade a gente está querendo dizer mais. Então, assim, eu não posso ter vírgula antes desse e? Eu posso sim, tá? Isso não é proibido. E aí vai depender de cada oração, de cada sentido da oração. Então, não faz o menor sentido essa alternativa. B. Da recomendação de separar por vírgula os elementos de uma enumeração. Realmente, quando a gente tem enumeração, é recomendado colocar vírgula. Por exemplo, eu fui no supermercado, comprei maçã, vírgula, laranja, vírgula, banana, vírgula, goiaba e tomate. Então, ou eu posso simplesmente terminar com vírgula, tomate, tá? Então, assim, mas o que tem a ver a recomendação de usar vírgula e ele tirar a vírgula antes do e? Não tem nada a ver, essa alternativa não faz nem sentido o que ele está falando, né? Vamos pular a letra C e vamos para a letra D. A obrigatoriedade de colocar vírgula apenas nos elementos iniciais de uma enumeração. Essa questão é muito vaga, porque o que são elementos iniciais de uma enumeração? Eu fui no supermercado, comprei banana, vírgula, e laranja, vírgula, e tomate, vírgula, e maçã, vírgula, goiaba. Coloquei 5 elementos aqui. Quais são os iniciais? São os 2 primeiros? São os 3 primeiros? São os 4 primeiros? Depende do ponto de vista. Então, essa questão da obrigatoriedade apenas nos elementos iniciais não faz o menor sentido também. E na letra E, a suposição de que a vírgula criaria um efeito de ambiguidade no texto. Então, eu tentei ler aqui a oração com a vírgula e sem a vírgula e eu não encontrei ambiguidade. Claro, a vírgula pode gerar ambiguidade? Pode.
pode dar outro sentido para a oração. A gente tem muitas orações que mudam de sentido com o uso da vírgula, que são os casos das orações adjetivas, tá? Mas não é o caso aqui, não tem ambiguidade. Então, realmente, a questão certa, a alternativa certa é a letra C. A interpretação de que a ênfase criada pela vírgula antes do E era desnecessária. Ou seja, não havia necessidade de colocar essa vírgula antes do E, uma vírgula facultativa. Então, a única alternativa correta é a letra C. Certo? Bom, alternativa C, vamos para número 8. De acordo com a norma padrão, se fosse acrescentado ao trecho "disse o empresário", um complemento informando a quem ele deu a declaração, seria empregado o acento indicativo de crase no segundo caso. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Opa! Deixa eu mudar meu vídeo aqui. Falar uma coisa para vocês antes de falar um pouco de crase. Qualquer concurso que você estiver estudando, acredito que, sei lá, se de 100% dos concursos, 95 vai cair língua portuguesa, e desses 95, 80% vai pedir alguma questão de crase. Então, assim, crase é importante estudar? De tudo que eu estou estudando de gramática, crase é importante estudar? É super importante. Dificilmente aparece em língua portuguesa alguma prova que não cobre crase. Então, estude. Você não precisa saber todas as regras, porque você sabendo as principais, você vai conseguir acertar. Porque é o que eu falei, em língua portuguesa, a gente tem muitos casos em que existem exceções às regras. E o examinador ele não vai querer colocar questões que gerem dúvidas, que possam dar margem a uma ambiguidade, tá? Porque daí o candidato ele entra com recurso, isso é muito ruim para a banca. Então, ele vai naquilo que é certo. Então, você estuda as principais regras. E, claro, tem uma infinidade de regras. Por isso que só deu para trazer as principais para resolver essa questão, porque senão a gente falaria aqui pelo menos umas 3 horas só de regra de crase. Nosso objetivo, então, hoje nesse vídeo é somente corrigir a prova, tá bom? Mas eu acredito, por exemplo, a gente já está aí perto da prova do Banco do Brasil, você ainda não estudou crase. Estude essas regras, que a chance de você acertar também a questão, digo aí, 80%, tá bom? Então, para a gente acertar essa questão, eu vou colocar essas regras aqui, as principais, para a gente acertar a questão. Primeiramente, o que é crase, né? Para quem ainda não sabe, a crase é a junção da preposição a, olha a preposição aí de novo aparecendo, que eu falo preposição tem que saber, com o artigo a. Então quer dizer que a letra A, ela tem duas funções diferentes? Sim, ela pode ser artigo e ela pode ser preposição. Quando eu junto o A com A, só que é uma preposição, outro artigo, a gente tem, em vez de escrever o A 2 vezes, a gente escreve uma vez só e coloca o acento grave, tá? Então, que é esse acento aí para o lado esquerdo, tá? Que é o acento indicativo de crase. E também a preposição a com a de início de pronome. O que é início de pronome? Vamos entender então aqui no exemplo. Hoje irei à praia. Hoje irei à praia. Então, esse irei é um verbo. Igual a gente já falou. Transitivo. Indireto. Quem vai a algum lugar. Então, ele exige a preposição a, tá? E a praia é um substantivo feminino. Então, ele tem aí o artigo a. Então, a junção com crase. O exemplo ali de pronome. Não faça mal a mais aquela menina. Então, aquela é um pronome. Então, começa com a. Então, a gente vai também juntar. Não faça mal àquela menina, certo?
E aí a gente tem umas regras de onde não se usa crase. E para a gente acertar a maioria das questões, vai ser sabendo onde não se usa crase. É mais fácil saber essa regra de onde não se usa crase do que as regras de onde se usa crase. Então vamos lá. Antes de plural a gente não usa crase, mas cuidado. Quando o artigo está no plural e a preposição também, há crase. Por exemplo, vou a festas. Aí ele tem a preposição a, eu vou e festas no plural. Então não tem crase, certo? Porque o festas está no plural. Mas se eu digo eu vou às festas, né? E as duas formas são corretas de dizer, aí a gente tem crase. Por quê? Porque aí as duas estão no plural. Então, nesse caso, está certinho. Então, muito cuidado com isso. Onde mais a gente não usa crase? Antes de masculino. Então, valor a prazo. A gente vira e mexe, a gente passa em frente de loja e tem aí a vista, a pessoa coloca a vista, aí já coloca uma crase, é tantos. E a prazo, aí tantos reais. E acho que a pessoa pensa, se a vista tem, a prazo também vai ter, né? Eu canso de ver isso em loja e aí, realmente a pessoa não tem conhecimento das regras de onde não se usa crase. E então, ó, é por isso que a vista tem crase, porque é uma palavra feminina, e a prazo não tem crase, é uma palavra masculina. Bom, onde mais a gente não usa crase? Antes de artigo, e aí artigo indefinido, tá bom? Faltou colocar isso para deixar bem claro, né? Porque senão ali em cima tá a crase juntando a preposição a com o artigo a, e aqui fala que não pode usar antiartigo, artigo indefinido. Então, os artigos definidos, a, o, né? Indefinido, uns, uma. Então, vou a uma festa. Então, por conta desse uma, né? Aí a gente não tem crase. Antes de verbos, a gente também não tem crase. Ela voltou a sorrir. Então, a gente não tem crase, porque sorrir é um verbo. Antes de pronomes, mas é qualquer pronome? Não. Ali a gente tem aquele pronome aquela, né? Que ele começa com a. E aqui é o que? É um pronome pessoal. Então, aquela é um pronome demonstrativo. Aquela, aquele, né? E aqui a gente tem um pronome pessoal. Antes de pronome pessoal, a gente não vai ter crase. Diga a ela que o problema está resolvido. Não temos crase, tá bom? E antes de palavras repetidas. Dia a dia aprendemos mais. Gente, uma explicação muito simplória, porque realmente para explicar crase é muito tempo, a gente tem uma infinidade de regras. Mas a gente vendo essas regras, a gente consegue então ver a resposta correta dessa questão, que em qual das alternativas a gente tem o emprego correto. Então, disse o empresário a imprensa especializada. Por quê? Porque o verbo dizer, quem diz algo a alguém. Então, esse algo a alguém, né? A alguém é a preposição, tá? Que vai exigir aí a crase. E aí, a imprensa. A imprensa é uma palavra feminina, está no singular, não é um pronome pessoal. Então, tudo certo. Diz algo a mais a imprensa. Agora, na letra B, a todos os presentes, a gente tem um masculino, a gente tem um plural, então já está errado. A apenas uma parte, a gente tem uma, né, que é então, um artigo indefinido, tá errado. As suas duas, plural, tá errado também. E a duas, também, plural, errado. Então, a alternativa